Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre óxidos, né, dentro das funções inorgânicas. E aí, vamos lá um pouquinho falar sobre essa função tão importante e tão grande, né? Então, vamos lá, pessoal, olha. A primeira coisa que você tem que entender é que óxidos são substâncias formadas por dois elementos. Isso é, são compostos binários. E por que composto? Bem, composto porque ele é formado por dois elementos. Toda substância formada por dois ou mais elementos é chamada de composto. Binário porque são especificamente dois elementos. Mas existe um detalhe importante: o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. E existe dentro da regra da eletronegatividade, se você lembrar um pouquinho, o flúor. O flúor é mais eletronegativo do oxigênio, então não existe óxido de flúor. O flúor não pode participar do óxido, tá certo? O oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo, e o elemento mais eletronegativo, por convenção, é representado atrás na fórmula, tá bom? A fórmula geral dele será um determinado elemento à frente, podendo ser um metal ou um ametal, e o oxigênio. O NOx para óxidos do oxigênio é 2 negativo. Existem exceções? Existem os peróxidos e os superóxidos, tá certo? Os peróxidos vai ser um negativo, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, e o superóxido meio negativo, tá bom? O que vai diferir o tipo de óxido? O elemento que vem à frente. Se o elemento que vem à frente for um metal, nós estaremos falando de um óxido iônico. Óxidos iônicos são formados por ligações iônicas, e ligações iônicas apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição. Portanto, esses óxidos aqui, eles são sólidos, tá bom? Se aqui for um ametal, estaremos tratando de óxidos moleculares ou óxidos covalentes. Qualquer um desses nomes são válidos. E aí ele poderá ser gasoso, poderá ser líquido, poderá ser sólido, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho dos óxidos iônicos em questão. Óxidos iônicos, pessoal, como a gente já falou um pouquinho, então são compostos binários que necessariamente têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo e que apresentam o elemento em questão, um metal. Então tem metal em sua composição. Como é que a gente dá nome para esses óxidos? Óxido de e o nome do elemento. Isso daqui é para óxido iônico, tá? Se o elemento não for aqueles elementos com NOx fixo, então vamos lembrar um pouquinho, ó, NOx fixo. Quem eram os elementos de NOx fixo? Os elementos contidos na família 1A, 2A, alumínio, zinco e a prata. Tudo bem? Então, esses elementos apresentam NOx fixo. Ivan, não lembro quais eram esses NOx. Vamos lá. Família 1A, ou grupo 1, 1 positivo. 2A, ou grupo 2, 2 positivo. Alumínio, 3 positivo. Zinco, 2 positivo. E a prata, 1 positivo. Tá bom? Eu apresentei isso daqui para vocês na aula de sais, essa regrinha. Então, se o óxido for formado por um elemento que sejam desses daqui, ó, você não precisa adicionar o algarismo romano. Agora, se tiver um elemento que não esteja nesse grupo, tem que indicar o NOx em algarismo romano. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, família 1A, então óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Como esses elementos em questão aqui, ó, estão dentro desta regra, não precisamos indicar o NOx desses elementos. Agora aqui, eu já coloquei, já fiz inclusive a continha. Vamos lá, ó. O ferro não é da família 1A, 2A, alumínio, zinco ou prata. Então como é que a gente vai fazer? Vai pegar a fórmula dele e vai colocar aqui e montar a regrinha. O oxigênio é 2 negativo. Como tem 1 vezes 1, dá 2 negativo. O que somado a 2 negativo dá 0? 2 positivo. Se você desce multiplicando, você sobe dividindo. Tem um ferro, 2 positivo dividido por 1, 2 positivo. Então o NOx desse ferro, 2 positivo.
O nome dele, então, será óxido de ferro 2, em algarismo romano. Vamos pegar esse daqui. Fe2O3. Oxigênio tem NOx igual a 2 negativo. Só que são 3 oxigênios. 6 negativo. O que somado a 6 negativo dá 0? 6 positivo. 6 positivo, só que tem 2 ferros. 6 positivo dividido por 2, 3 positivo. Então, o NOx do ferro é 3 positivo nesse caso. Então, ó, óxido de ferro, 3. Chumbo, PbO. Faz a regrinha, oxigênio 2 negativo. Tem um oxigênio, então, ó, 2 negativo. O que somado a 2 negativo dá 0? 2 positivo. Tem um chumbo. 2 positivo dividido por 1, 2 positivo. Então, óxido de chumbo, 2. PbO2. Oxigênio, 2 negativo. Vezes 2, 4 negativo. Para dar 0, 4 positivo. Dividido por 1, 4 positivo. Então, o nome, ó, óxido de chumbo, 4. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vale a pena relembrar isso daqui, essas regrinhas, lá na aula de ácidos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o caráter ácido-base dos óxidos iônicos. E o que é esse tal desse caráter, pessoal? O caráter, quando a gente está discutindo sobre o caráter, é como ele vai se comportar em água ou em uma solução com ácidos e bases, tá bom? Os óxidos iônicos, eles podem ser óxidos de caráter básico, de caráter ácido ou de caráter anfótero. Tá? Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso, vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. A grande maioria dos óxidos iônicos são óxidos de caráter básico. Tá bom? Então, quando a gente pega a ideia do óxido de caráter básico, ela seria a seguinte: se eu pegar um óxido e colocá-lo em água, ele vai reagir, se ele tiver esse caráter básico, ele vai reagir com a água e vai se transformar em uma base. Repara que o nome da base é hidróxido, que nada mais é do que a união de hidro, água, com óxido. Tá bom? Então essa base em questão, ela tem origem de um óxido básico. Tá? Então, por exemplo, ó, Na2O, óxido de sódio. Coloquei em água, ele virou hidróxido de sódio, uma base. Então esse óxido aqui, ó, de sódio, ele tem um caráter básico. Ele é um óxido básico. Se eu colocá-lo na presença de um ácido, isso é, eu não vou colocar em água, eu vou colocar diretamente ele no ácido. Será que ele reage? Sim, reage, pessoal. Quando eu coloco ele diretamente em contato com o ácido, se ele for um óxido de caráter básico, ele vai reagir com o ácido como se fosse uma base, gerando o sal e água, tá bom? Qual que é a característica do óxido para que ele seja um óxido básico? Bem, ele tem que ser formado por elementos da família 1A, ou grupo 1, e da família 2A, ou grupo 2, e alguns metais de transição, como o ferro, tá bom? Então, se tiver família 1A e 2A na jogada, saiba que você tem um óxido de caráter básico. Isso é, vai reagir com água formando uma base, ou vai reagir na presença de ácido, formando sal e água. Agora, existem também óxidos de caráter ácido, óxidos iônicos de caráter ácido. E o que são esses óxidos de caráter ácido? Se você colocá-lo em água, ele vai se transformar em um ácido. Se você colocar na presença de uma base forte, ele vai reagir como se fosse um ácido, gerando sal e água. Tá bom? Qual que é a característica para que um óxido iônico tenha caráter ácido? Olha, ele precisa ter um NOx elevado. O metal em questão tem que ter um NOx elevado. Então, vamos fazer essa regrinha aqui, ó. CrO3 é um óxido de cromo. Oxigênio é 2 negativo, vezes 3, 6 negativo. Para dar 0, o cromo tem que ser 6 positivo, dividido por 1, o NOx do cromo é 6 positivo. Se você relembrar lá na aulinha de ácidos, eu apresentei uma tabela para vocês de como dar nomenclatura aos ácidos a partir do NOx do elemento central. 6 positivo é quase o NOx máximo daquela tabela.
Se você pegar agora esse óxido de manganês em questão aqui, ó, oxigênio é 2 negativo, são 7 oxigênios, passaremos a 14 negativo. Para dar 0, 14 positivo. Só que aí eu tenho que dividir por 2, porque existem 2 átomos de manganês. E aí a gente descobre que o cátion em questão apresenta a carga máxima NOx de 7 positivo. Então veja, 6 positivo e 7 positivo já indica que o NOx é elevado e, portanto, esse óxido iônico terá um caráter ácido. Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó, na questão de nomenclatura, né? Então aqui seria o óxido de cromo 6. Tudo bem? Aqui, ó, 6 positivos. Se esse cara aqui tem 6 positivos, se você for lá na tabelinha, esse daqui é o ácido crômico. Crômico. Então, novamente, aqui, ó, o óxido de cromo 6 reagindo com o hidróxido de potássio vai gerar, ó, crômico. Se você lembrar, ico vira ato. Então esse daqui será o cromato de potássio. Tudo bem? Então, veja que agora os conceitos eles começam a se interconectar, se correlacionar. Veja que esse daqui é um oxiácido. Oxi vem de óxido, ácido. Então, necessariamente, o oxiácido ele teve sua origem a partir de um óxido ácido, tá bom? E que pode ser iônico ou molecular, porque os moleculares também têm esse caráter ácido na sua estrutura, tá bom? Óxidos anfóteros. O que é um óxido anfótero? São óxidos que apresentam um caráter intermediário, um caráter ácido-base intermediário. Ah, Ivan, então quer dizer que ele é neutro? Não, não, muito pelo contrário. Quer dizer que ele reage tanto quanto ácido como base. Isso vai depender do quê? Do meio onde ele vai estar. Então, se eu pegar o óxido de alumínio, que é um óxido de caráter anfótero, e colocá-lo na presença de ácido clorídrico, ele vai atuar como uma base e vai gerar sal e água. Se eu colocar o mesmo óxido de alumínio, só que agora ao invés de um ácido forte, eu colocar ele na presença de uma base forte, ele não vai atuar como uma base, ele vai atuar como um ácido, gerando um sal, aqui no caso o aluminato de potássio, e água. Então o que os óxidos anfóteros fazem? Eles reagem de inverso, né, de acordo com o inverso do meio. Então se o meio está ácido, ele reage como uma base. Se o meio está básico, ele reage como um ácido. Tá bom? Qual que é a característica para que tenhamos óxidos anfóteros? Eles apresentam baixa solubilidade, eles reagem com ácidos e bases fortes, formando sal e água, e os exemplos clássicos que você tem que ter em mente é o óxido de alumínio, o óxido de zinco e o óxido de chumbo 2, pessoal. E dentro ainda desses óxidos iônicos, temos também um grupo chamado de óxidos mistos. O que são esses óxidos mistos? São óxidos que são formados por mais de um tipo de óxido, mas sempre do mesmo elemento. Nossa, eu não entendi isso. Tá, veja esse caso aqui, ó, Fe3O4. Se eu colocar na regrinha o Fe3O4, oxigênio vale 2 negativo, vezes 4, 8 negativo, para dar 0, 8 positivo. Dividido por 3, 8 terços positivos.
Pode deixar NOx fracionário para o metal? Não pode. Não pode. Então, se você fizer uma regrinha, você precisa dar um nome para um determinado óxido, e você fizer a regrinha e o metal em questão apresentar NOx fracionário, pode ter certeza que existe mais de um óxido formando esse composto. Esse é um óxido misto, isso é, dentro dele existem duas substâncias diferentes. Então lá dentro vai existir o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Se você pensar aqui, 3 positivo, cada íon aqui de ferro tem carga 3 positiva. 3 positiva vezes 2 íons, 6 positivo. 2 positivo vezes 1 íon, 2 positivo. 2 positivo com 6 positivo, 8 positivo. Que era exatamente o que a gente precisava, e veja que não existe nada de fracionário aqui dentro. Tá bom? Nossa, Ivan, como é que eu daria nome para um óxido misto? Afinal de contas, eu não conseguiria determinar o NOx dele. Ué, você faria assim, quantos oxigênios existem aqui? 4. Tetróxido de... quantos ferros? 3. Triferro. Tetróxido de triferro. O tetróxido de triferro, pessoal, ele vai reagir com ácidos ou bases. Tá bom? Agora o grande lance é, estou colocando ele para reagir com ácido sulfúrico. Como são dois compostos diferentes aqui dentro, camuflado, os sais formados serão diferentes. Veja que, sais está no plural, não é sal. Formam sais, mais de um tipo. Então vai formar o sulfato de ferro 2, a partir desse composto, e o sulfato de ferro 3, a partir deste composto aqui, além da água. Tá bom? Quais são os óxidos mistos mais importantes que você tem que ter em mente? O tetróxido de triferro, que é formado pelo óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. E o tetróxido de chumbo, de trichumbo, que é formado pelo óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo 4. Tá bom? Então é isso, pessoal.